Sim. Bom, meu projeto, então, aliás, eu queria começar agradecendo a professora Cíntia pela parceria e orientação. Agradecer também a professora Verusca e professora Cláudia por aceitarem participar dessa banca. Agradecer ao professor Marcos por aceitar ser suplente e agradecer meus amigos que estão assistindo e que me deram muita força. E então, vamos começar. O meu projeto de pesquisa, ele tem como nome as contribuições da prática de yoga no contexto da educação profissional e tecnológica. Então, tem como tema yoga, cujo significado terminológico é união, e a gente assume aqui nesse projeto yoga como uma prática milenar surgida na Índia, que tem como objetivo principal o autocuidado e o autodomínio físico e psíquico, por meio de um mergulho interior, através das técnicas. Então, como problema de pesquisa, eu tenho a seguinte pergunta: a prática de yoga aplicada no contexto da educação profissional e tecnológica contribui para o desenvolvimento do sujeito? E as motivações que me levaram a escolher esse tema foi que, ao entrar no mestrado, eu enxerguei no yoga uma possibilidade de integração dos domínios cognitivos, afetivos e psicomotores que perpassam os objetivos educacionais e os processos de aprendizagem. E, além disso, eu encontrei uma possibilidade de desenvolver as habilidades socioemocionais, conforme sugerido na BNCC. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz 10 competências que deverão ser desenvolvidas pelos estudantes da educação básica. E, dentre elas, tem as 10 competências gerais, né? E dentre elas tem as habilidades socioemocionais. E aí eu peço licença para ler aqui a oitava delas, que diz que o estudante deverá conhecer-se, apreciar-se, cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções, as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Além disso, eu acredito que o projeto ele pode entrar como uma estratégia de minimização dos danos causados pela pandemia, porque é um momento em que as pessoas estão profundamente afetadas emocionalmente e mentalmente também. Então, o IFB ele criou um comitê de emergência para lidar com essa situação. E dentro desse comitê há um incentivo e o estímulo de ações que possam promover a saúde mental e retirar um pouco dessa ansiedade que muitos estudantes e profissionais estão nesse momento. Então, o projeto ele entraria como uma dessas ações. Aí, o objetivo principal, então, é propor a prática de yoga como ferramenta auxiliar no desenvolvimento da inteligência emocional dos sujeitos que compõem o ambiente de educação profissional e tecnológica. Além disso, tem os objetivos específicos que são auxiliar o desenvolvimento de habilidades físicas e psíquicas
e emocionais, visando uma educação integral. Tem como oferecer práticas semanais de yoga durante 12 semanas para os sujeitos que compõem o ambiente de educação profissional e tecnológica e verificar, por meio dos instrumentos metodológicos aplicados, se houve, de fato, desenvolvimento da inteligência emocional do sujeito. E aqui, nesses objetivos, surge um conceito que é chave também para esse projeto, que é o conceito de inteligência emocional. E, basicamente, inteligência emocional, grosso modo, quer dizer a capacidade de perceber, compreender e regular as emoções quando elas têm influência no desenvolvimento dos processos cognitivos e também emocional. Você vai tendo essa habilidade, vai criando essa habilidade de lidar com as próprias emoções. E aí, o referencial teórico que sustentam essa pesquisa são 3 pilares, que é yoga, inteligência emocional e educação profissional e tecnológica. Os autores que eu pretendo me aprofundar sobre yoga é a Flack, que ela tem um projeto na França que integra yoga com técnicas educacionais, diretamente voltado para escolas, e também Poleto, a quem eu tenho a honra de estar participando dessa banca. Ela, além de produzir pesquisa e artigo, ela tem uma plataforma muito interessante que ela reúne centenas de artigos bem atuais e relevantes para a temática do yoga. Almeida, que foi o meu mestre, que também tem muita teoria sobre o yoga tradicional indiano, que é a minha proposta. E apesar de não estar no projeto, eu pretendo incluir Malison e Singleton sobre a temática do yoga. Sobre inteligência emocional, eu pretendo pesquisar mais em Meyer de Salovey e Howard Gardner. E sobre educação profissional e tecnológica, eu pretendo pesquisar em Zabala, Vygotsky, Ramos e Pacheco, e apesar de não estar no projeto, eu pretendo me aprofundar nos estudos de Paulo Freire. A metodologia. Então, essa é uma pesquisação de cunho quali quantitativo. É uma pesquisação porque ela propõe, de fato, um projeto de ação socioeducativo, e esse projeto ele tem objetivos transformacionais e ele vai contar com a participação dos sujeitos durante a execução da pesquisa. E o campo da pesquisa, então, é no IFB. Inicialmente, a gente pensou, quando não tinha esse contexto de pandemia, a gente pensou em um campo em específico e oferecer as práticas de yoga para nesse local com estudantes de um curso determinado. Mas, como surgiu essa situação, e aí a gente teve que oferecer as práticas em formato online, eu pensei, então, que não faria sentido limitar para um curso, até mesmo para ter uma aderência necessária para a realização da pesquisa. Todos os segmentos do Instituto, né, que aí serão sujeitos de pesquisa, vão ser tanto técnicos, quanto discentes e quanto docentes. E aí, para coletar os dados, eu pretendo aplicar entrevista semi-estruturada. E aí, essa coleta de dados, dessa parte de coleta de dados de entrevista, eu pretendo limitar para
um sujeito de cada segmento, se houver. E aí essa entrevista ela vai ser aplicada antes das práticas e também depois das práticas, para saber se o que eles acharam, se realmente as práticas contribuíram para o desenvolvimento da inteligência emocional do sujeito. Além disso, eu pretendo aplicar um instrumento de medida de inteligência emocional. O nome do instrumento é Threata Meta Mood Scale. Ele consiste em 24 afirmações que podem ser respondidas em escala Likert de 5 pontos. E aí eu pretendo aplicar esse instrumento em todas as pessoas que participarem das práticas, e ele vai ser aplicado antes e depois, para eu poder verificar se houve diferença na pontuação, antes e depois das práticas, com relação à inteligência emocional. Então, a análise dos dados vai ser por meio da análise do discurso, das entrevistas, e também o resultado comparativo com o que foi feito, com o que foi obtido antes e depois das práticas. O produto educacional, então, consiste em um curso online com práticas semanais de yoga. Cada prática terá duração de até 1 hora, serão 12 semanas. E ela possui cada prática possui 5 angas ou etapas e partes, né? A primeira parte, então, é a concentração mental. A segunda parte são pujas, que são transmissão de energias, que é uma prática tradicional indiana também. A terceira parte são angas, pranayamas, exercícios de respiração. A terceira parte são os asanas, que são os exercícios psicofísicos. E a quinta parte é o Yoga Nidra, que são técnicas de relaxamento, e no Shiva Yoga é também um processo de autoobservação e autoconhecimento. E aí a materialização do produto, eu pretendo fazer um encarte no final. E aí, a título de exemplo, eu trouxe esse guia, que foi feito pelo Ministério da Ayurveda, Yoga, Homeopatia e outras práticas integrativas no indiano. Eles fizeram esse guia especialmente para as pessoas poderem lidar com a situação de pandemia e coronavírus. Aí vocês podem ver que tem ilustração, e aí eles colocam aqui no final que yoga pode desempenhar um papel significativo na assistência psicossocial e na reabilitação de participantes da Covid-19, em quarentena e isolamento. E eles são particularmente úteis para aliviar medos e ansiedade. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Vamos abrir agora para as considerações da banca. Professora Cláudia, muito obrigada pela participação. A palavra é sua. Obrigada, Cíntia. Bom, primeiro eu vou agradecer o convite, eu fiquei bastante feliz, bastante contente quando eu recebi a mensagem da Thaís. Em segundo lugar, eu queria parabenizar a Thaís pela sua coragem, certo? De colocar e de trazer todo esse universo do yoga, que é riquíssimo, para o ambiente acadêmico. E também, Cíntia, eu gostaria de agradecer você, porque você acolher essa temática
e que eu acredito que nos próximos aí 5, 10 anos é uma tendência de ter um aumento dessa inserção do yoga em ambientes universitários. E é muito, muito, muito bom quando um programa acolhe, entende, com, por exemplo, essa ideia da Thaís, e principalmente você aí, né, na orientação, né, guiando o caminho dela em termos didáticos, em termos metodológicos, isso é muito, muito importante. Então, eu fiquei extremamente feliz com isso, sabe? De ver essa proposta e como isso é importante, até mesmo para a gente refletir o nosso próprio exercício intelectual, né? E utilizar esse método contemplativo do yoga para poder alavancar ou impulsionar e até mesmo trazer mais criatividade, mais frescor para as nossas pesquisas e não só como eu brincava no mestrado e no doutorado, e não só como um adestramento intelectual, né? Porque a gente passa por esses anos nessa pesquisa, nesse exercício acadêmico e acaba ficando muito formatado, né? A gente às vezes utiliza os mesmos referenciais teóricos norte-americanos, europeus. Então, quando a gente abre esse universo para o yoga e você vislumbra todo um cabedal de referenciais tão ricos do pensamento indiano e até mesmo um pensamento milenar, isso eu acho que enriquece grandemente, porque está atravessando toda a pesquisa da Thaís. Então, Thaís, eu li o seu projeto com bastante atenção e eu dividi mais ou menos em duas partes. É bem simples o que eu vou falar e você e a Cíntia aceitam isso ou não, se fizer sentido, né, do que eu falar aqui para vocês. Porque quando eu estava lendo o projeto, algo me chamou a atenção. Às vezes quando a gente está lidando mais com as ciências sociais e com as humanidades, e eu falei assim, mas dá para fazer um diálogo também com as ciências da saúde, e agora eu vou falar um pouco, eu vou até fazer a leitura da onde que poderia entrar esse diálogo, até mesmo para sustentar a sua hipótese, tá? Eu vou só aqui abrir meu documento. Então, tá. Então, a minha sugestão, a primeira parte aqui que eu coloco para você é em relação ao referencial teórico. Tá? E nessa parte seria explicar os impactos das intervenções de yoga sobre o estresse, né, por um viés neurofisiológico, além do psicológico que você está super bem já embasada na sua pesquisa, né, até desse conceito-chave que vai sustentar ela, que é a inteligência emocional. E aí eu coloco que vale ressaltar os efeitos do estresse no espectro emocional mesmo. E aí você pode utilizar tipo quadros conceituais, se isso for conveniente para você e para sua orientadora, até mesmo o precursor do estresse, o Hans Selye, e também de um referencial um pouco mais recente, aí dos anos 90, da carga alostática. Por que eu estou falando isso? Porque isso pode pegar bastante dos efeitos das intervenções de yoga que você está propondo, por exemplo, na ativação do neocórtex e também nessa regulação do sistema límbico, em especial a amígdala, que é a sede, né, das reações emocionais, que tem bastante a ver aqui com a sua pesquisa. Por que eu estou falando isso? Eu fiz até para a gente, como um exercício ilustrativo, tá? Porque tem vários atravessamentos do estresse, seja de maneira crônica ou aguda, nos participantes que você quer atingir com a sua pesquisa. Então, eu coloquei alguns exemplos, por exemplo, dos discentes, dos alunos e as alunas, a carga de leituras, trabalhos, prazos, novos conteúdos, a concatenação bibliográfica, a autocobrança de desempenho, comparações, enfim, essas pressões internas e externas também, dos docentes também, essa pressão para publicar a todo instante, né? O alto número de orientandos, que é uma carga também bastante intensa, e aí gerenciar isso com a carga horária e também com as funções, por vezes, administrativas, que andam junto com as funções intelectuais que a gente desempenha como professor, e por vezes também até
até mesmo essa ausência da interlocução no próprio departamento, tá? Que isso também pode acontecer. Então, todo esse, digamos assim, esse fervor emocional também interferindo nessa prática intelectual e cognitiva, como você diz. Dos técnicos, eu colocaria aqui como as relações interpessoais, frustrações ou falta de reconhecimento profissional, condições de trabalho, carga horária, enfim, é como se fosse uma constelação, sabe? E aí, além de tudo isso, a gente tem um agravante, né, que a sua pesquisa está atravessando, que é o cenário da pandemia, né? Então, com menos interações sociais, medidas de profilaxias, né, higiênicas constantes, novos formatos de trabalho e de aula. O exemplo é como nós estamos agora reunidos, né, na questão online. Essas incertezas que impulsionam gatilhos, a ansiedade, medo, distúrbios do sono, da alimentação, enfim. Mas nem tudo também é um cenário tão caótico, porque quando eu estava lendo a sua pesquisa e que veio essa possibilidade de você alcançar um público maior de participantes por conta da intervenção, né, do programa online, eu falei que bom, porque antes você poderia ficar localizada só num campus e agora você pode atingir, acho que são 10, isso, certo? Campi, né? Você pode atingir todo esse universo de alunos. Só uma pergunta, quantos alunos e alunos tem atualmente todos os campi? Todos os 10, vocês sabem? Não, ok. Não, é só porque eu fiquei meio que curiosa para saber, até mesmo para ver essa relação percentual desse universo e quantos se interessaram efetivamente em participar, né, de livre e espontânea vontade da sua pesquisa, né? Porque só para fazer esse comparativo. Bom, e deixa eu ver aqui o que mais. Então, esse referencial mesmo das ciências da saúde, e como eu falei anteriormente, para sustentar ou até mesmo para conversar bem com a sua hipótese, né, que é as práticas de yoga realizadas no campo da educação profissional contribuem para a educação integral, né, dos sujeitos, na medida que desenvolve as habilidades emocionais. Então, eu só colocaria um pouquinho mais dessa parte neurofisiológica das respostas emocionais que também estão vinculadas ao seu trabalho. E eu achei ótimo você mencionar, por exemplo, esses autores mais recentes do campo do Yoga Studies. Então, na sua formatação teórica da pesquisa, realmente enfatizar isso e desse crescente número de acadêmicos que vem se debruçando mais, principalmente das áreas das sociais e das humanidades, para estudar o yoga como temática, e esse pessoal como o Mark Singleton, o James Mallinson. Então, esse pessoal aí também é bastante interessante de a gente trazer para a sua conversa. Achei ótimo você ter mencionado eles. Bom, e aqui para a segunda parte, Thaís e Cíntia, eu trago algumas sugestões metodológicas. Eu achei ótimo porque parece que você leu os meus pensamentos, porque eu ia falar exatamente isso. Falei, quando você realizar, né, o seu relatório científico, né, que é a dissertação, de você elaborar um quadro descritivo das práticas aplicadas, né, que isso tem até um nome científico, que você pode colocar como um programa de intervenção de yoga. E aí, seguindo esse exemplo do Ayush, né, do Ministério Indiano, com o nome em sânscrito e em português, com a imagem também, eu acho que principalmente no equivalente aos asanas, porque de uma linha para outra, às vezes o nome muda, né? Como você sabe, a descrição da execução seria algo opcional. Por que eu falo isso? Para deixar isso bem claro, até mesmo para a sua pesquisa servir de exemplo e de orientação para outras se espelhar em ti, né? O caminho que você percorreu, por exemplo, lá no final da avaliação dos seus resultados. Não, isso aqui realmente houve um impacto positivo significativo
significativo nos participantes, nas participantes, então isso pode ser um referencial para pesquisas futuras. Eu acho isso extremamente importante e muito válido da sua pesquisa. Eu colocaria como uma sugestão até aqui para a metodologia a realização, porque assim, você já sensibilizou com as notificações via e-mail, pelo que eu entendi, depois você pode me corrigir, e eu só colocaria, se for possível, né, para você e para a Cíntia, a realização de uma palestra online, né, que agora a gente está nesse campo virtual, antes, né, para tentar sensibilizar mais pessoas e até mesmo para esclarecer o que é yoga, os objetivos da pesquisa em si, e até mesmo para responder dúvidas, né, se deixar aberta para interagir com essas pessoas dessa demanda possível dos participantes e das participantes para a sua pesquisa. É só uma sugestão. Bom, em relação eu estava vendo o seu cronograma, né? Em relação ao seu cronograma da intervenção de 12 semanas, se você, Thaís, você e a Cíntia perceber que o prazo, sabe, enfim, se você quiser modelar um pouco em relação ao prazo, eu poderia te falar assim, que se você quiser reduzir para intervenção de 8 semanas, 2 meses, tá válido, tá? Porque está de acordo com os programas que tem por aí, principalmente das ciências da saúde, que eles aplicam em torno, a média, de 6 semanas a 12 semanas. Eu falo isso porque como você também vai colocar as entrevistas, isso dá trabalho, porque você tem que transcrever as entrevistas, escutar, é um pouquinho trabalhoso de tempo mesmo, né? E quando em relação ao seu programa, tá lá, já foi aplicado, ele vai surtir um efeito com certeza, e aí você só vai identificar, mas se você quiser modelar um pouco do prazo, eu sugeriria, vai para 2 meses, né, para você ter esse fôlego e cumprir rigorosamente com o prazo do mestrado, que é extremamente importante tanto para você quanto para a pontuação do programa. Bom, e a outra coisa que eu ia perguntar, isso também é só sugestão, tá? É sobre o monitoramento e a supervisão das aulas online, que você viu que vai ser um curso online. E aí você pode até me responder se as aulas serão gravadas ou se elas serão online ao vivo. Eu pretendo online ao vivo, justamente por causa do monitoramento. Exato, isso que eu ia falar, porque aí você escolher uma plataforma que te dê essa possibilidade de fazer os ajustes, as correções, as orientações necessárias, até mesmo para a segurança dos participantes, certo? De fazer esse acompanhamento mais de perto. E aí, Thaís, pelo que eu ando conversando até com as minhas, digamos, com a maior, né, mulher, minhas alunas, é porque assim, quando você tem que ver do número dos participantes finais, vamos dizer que, acho que era 38, certo? 38 ou 40. E vamos dizer que efetivamente 20, né? 20, aí beleza, né? Eu falo assim, dá para você fazer um acompanhamento e passar a tela. Agora, o que fica complicado, que já me vieram falar, é quando tem, por exemplo, 40, 50 participantes, aí a tela às vezes fica muito pequeno e fica, sabe, fica restrito de você visualizar e corrigir, e quando vai ver, já passou e coordenar tudo com o tempo que você tem, que é de 1 hora, né? Mas, enfim, seria mais ou menos isso que eu gostaria de falar para ti em relação à sua pesquisa, que eu tenho certeza que vai ser uma baita contribuição, uma pesquisa muito bonita e que pode ajudar outros campos, outros centros universitários, certo? Para poder desempenhar mesmo, digamos assim, o papel do yoga em outras possibilidades, certo? E não só de uma leitura de estúdios urbanos, né? Mas também assim, de atingir esse público que são seus participantes. Ok? Eu agradeço. Obrigada. É isso, aqui eu encerro. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada, professora. A gente vai levar tudo em consideração, vamos conversar, né, Thaís? Com certeza. Quer fazer alguma pergunta para ela, Thaís? Não, tô tranquilo. Ok. Tá bom. Então a gente vai abrir para a professora Verusca. Bom dia, pessoal. Bom dia. Agradecer a oportunidade de ter
li do seu trabalho em primeira mão, Thaís, agradecer a Thaís, a professora Cíntia, cumprimentar a professora Cláudia, quem eu conheço agora também. Realmente, eu sempre digo que a qualificação é um privilégio para os professores que dela fazem parte, porque a gente tem a possibilidade de dialogar e fazer um trabalho de co-construção, né, com o orientador, com o mestrando, com a mestranda. Então, eu acho, assim, sempre muito bacana e muita responsabilidade também, né? Então, assim, dito isso, Thaís, eu vou organizar a minha fala em dois momentos. Um momento que é mais geral, em que eu vou colocar para você algumas relações que eu estabeleci a partir da leitura do seu trabalho. E, assim, o meu olhar é um olhar da sua proposta dentro da educação profissional e tecnológica, né? Que eu acho que o tem essa obrigação, é o olhar focado para o programa, né? Então, a especialista, a professora Cláudia Poleto, trouxe as questões, né, relacionadas à área do yoga e da sua intervenção, e aí eu venho tentando estabelecer as relações dessa proposta dentro da EPT. Tá? Então, esse vai ser o meu lugar de fala. Vou começar trabalhando essas relações que eu estabeleci a partir da leitura do seu trabalho, e depois eu selecionei algumas discussões mais pontuais, também como sugestão, e também muito na intenção de contribuir mesmo para a reflexão, né? Porque quando a gente faz um projeto de qualificação, a gente está num processo de amadurecimento. Então, todas as questões que eu vou colocar aqui também são no sentido de contribuir para você e a Cíntia conversarem depois, né? Só nesse sentido de aprimorar mesmo, tá certo? Bom, antes de começar a falar da minha leitura, eu queria elogiar a sua apresentação oral, foi extremamente sucinta, objetiva e muito esclarecedora, né? Então, assim, eu queria elogiar a tua apresentação oral, também o seu texto foi um texto fluido de ler, um texto, assim, tranquilo, então, acho que isso também é interessante, né? Faz parte aí de algumas outras habilidades relacionadas ao letramento acadêmico, que eu acho que é interessante destacar. Bom, então, o seu projeto, vou começar naquela primeira parte, que são questões mais gerais, né? Segundo lá as suas palavras, busca verificar se a prática de yoga tem, de fato, influência sobre o domínio emocional dos sujeitos envolvidos, né? Então, eu já vou pedir para você segurar bem essa questão, eu começo falando dessa questão, porque daqui a pouco eu vou retomar. Eu vou dialogar isso aqui, que você colocou desde o início, né, que é verificar se a prática de yoga influencia o domínio emocional com o seu objetivo. Daqui a pouco eu vou estabelecer algumas relações, tá certo? Então, você começa lá no início do texto apresentando isso, e aí, a partir disso, eu começo a pensar no seu trabalho. Eu vejo o seu trabalho com um potencial, assim como a professora Cláudia colocou, um potencial de muita relevância e inovação, né? E muito importante para a gente ressignificar a educação profissional e tecnológica. E aí, quando eu falo dessa ressignificação, eu falo muito dessa relação entre corpo e mente, né? A gente precisa pensar que quando a gente atua na educação profissional e tecnológica, a gente atua pensando no trabalhador e na trabalhadora. E quando a gente fala de uma educação dual, eu fiquei pensando muito a partir do seu trabalho que essa dicotomia entre mente e corpo corrobora para essa educação dual contra a qual a gente luta, né? A gente defende uma educação integral, omnilateral, e defender essa educação integral e omnilateral parte desse princípio de que não dá para dicotomizar corpo e mente, e você traz essa possibilidade de integração que é muito relevante e pouco discutida, né? A Cíntia, que está aí na educação profissional e tecnológica, sabe disso, a gente discute pouco isso. E aí, nesse sentido, eu acho bem interessante você pensar muito que os seus sujeitos e as suas sujeitas são trabalhadores e trabalhadoras. Essa é uma questão acho importante, que unifica o seu trabalho. Ela está lá, ela está presente em vários momentos, mas na sua construção isso precisa ficar bem consolidado. Porque a professora Cláudia tocou numa questão importante, ela falou dos professores, dos técnicos e dos alunos. O que é que professor, técnico e aluno pode ter de interseção, até usando a linguagem dos conjuntos que você usa aí na sua apresentação oral, né? O que é que eles podem ter de interseção no contexto da EPT?
eles são trabalhadores e trabalhadoras. Os nossos estudantes de educação básica, estão sendo formados para uma atuação no mundo do trabalho. Então, olhar para essa categoria trabalhador e trabalhadora dentro da prática do yoga, eu acho que essa é a grande contribuição, a grande autoria que o seu trabalho traz, né? E aí, amadurecer essa perspectiva do trabalhador e da trabalhadora, né? Que tem, nesse ultracapitalismo que a gente vive, a existência do seu corpo reduzida a uma espécie de máquina para o trabalho. Então, essa é uma questão assim, muito interessante, e aí eu já trago também, só como sugestão, a perspectiva de você discutir um pouquinho a corporeidade na educação integral. Inclusive, tem um artigo que foi escrito pelo pessoal da Universidade do Triângulo Mineiro, muito interessante, que eu vou sugerir, eu vou passar para vocês duas um parecer, e aí eu vou colocar esse artigo como sugestão. Eles discutem o fator corporeidade na perspectiva da educação integral, e mostram que não é possível a gente pensar numa educação integral sem pensar na corporeidade. O seu trabalho tem tudo a ver com isso, né? Quando a gente discute essas questões dentro da educação. Então, é bem interessante. E aí, Thaís, eu me lembrei, quando eu estava lendo o seu trabalho, logo que eu comecei a atuar no Proeja do Campus Taguatinga, que é um Proeja em artesanato, e aí o público é quase inteiramente de mulheres, eu comecei a perceber que essa relação da corporeidade, ela seria essencial para eu continuar trabalhando com elas, e eu trabalho língua portuguesa. Só para você ter ideia do quanto essa questão é relevante. E aí a gente tinha parceria com alguns profissionais do Pilates, e a gente fez alguns trabalhos de Pilates com essa, eu chamo de meninas, mas eram senhoras, quase todas com mais de 50 anos. E foi muito interessante porque o que elas retornavam, muitas vezes, era o seguinte: olha, eu não tinha a dimensão de que eu podia usar o meu corpo de outras formas, porque eu só saio de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então, esses relatos são muito interessantes, inclusive para valorizar o que você está propondo, né? Porque a gente trabalha essa questão cognitiva, né, desses estudantes, dessas estudantes, mas a gente não percebe realmente como um todo, de forma integral, né? Corpo e mente. E elas relatavam várias vezes isso. Eu não sabia que seria possível olhar para o meu corpo dessa forma. Eu nunca senti partes do meu corpo, assim, foi muito forte todo esse processo, né? Que eu acho que o seu trabalho também pode permitir trazer. Bom, outra questão que eu acho que confere muita relevância à sua temática, né, relevância e atualidade à sua temática, é o fato de esse projeto ser desenvolvido como uma das ações da rede FB lá da Ciência Solidária. E daqui a pouco eu vou retomar isso quando eu for falar dos seus procedimentos metodológicos, porque eu acho que circunscrever a sua proposta nesse projeto das ações solidárias é extremamente importante para a perspectiva de pesquisa que você aponta, que é da pesquisação. Daqui a pouco, tá? Então, de uma forma geral, foram essas questões que me chamaram a atenção, né, de uma maneira macro, e agora eu vou para algumas questões mais pontuais, né? Lá na página 4, você apresenta o tema explicitando que a sua pesquisa se dedicará às contribuições do yoga no contexto da EPT. E aí você parte da hipótese de que essa prática pode contribuir para trabalhar capacidades emocionais dos 3 públicos, discentes, docentes e servidores em geral do IFB, né? A partir daqui, você aponta que a pesquisa abarcará todas as categorias da comunidade acadêmica, escolar. E aí eu pergunto, você pode responder agora ou deixar para depois, se você pensou nos terceirizados, que são... Pode falar. Inicialmente eu pensei, sim, mas eu acabei não colocando porque nenhum deles respondeu ao questionário, mas eles são bem-vindos, com certeza. Tá. Porque como você fala de todas as categorias, acho que é interessante também pensar nesse trabalhador e nessa trabalhadora que está numa situação tão diferente dentro da instituição, né? Porque nós somos servidores públicos, enfim, temos toda temos todo um regulamento em relação à nossa carga horária, condições de trabalho. Esses trabalhadores ocupam o mesmo espaço e não têm os mesmos direitos que os demais. Então, é um público interessante também para você tentar trazer, ou pelo menos abrir, né? Tentar chegar, pelo menos, a algum deles. Uma outra questão ainda sobre o público, porque assim, os seus sujeitos e suas sujeitas são muito importantes nesse processo, né? Então, eu me detive muito na reflexão sobre eles.
Me parece que os argumentos que você traz como justificativa, em alguns momentos estão mais focados no discente. Você traz mais argumentos, né, para o discente, embora isso vá oscilando ao longo do seu projeto, em alguns momentos você apresente os docentes e os técnicos também com uma justificativa extensiva em relação ao que você aponta para os discentes, né? Então, por exemplo, na introdução, você cita as 3 categorias, docente, o servidor técnico e os alunos, né? Mas os argumentos estão mais relacionados aos alunos. No problema, você começa a trazer mais os outros públicos que são os servidores. E aí é por isso, Thaís, que eu fiquei pensando nessa perspectiva de você olhar para o trabalhador e para a trabalhadora, sabe? Considerando os estudantes como pessoas num processo de formação para o mundo do trabalho e os servidores como trabalhadores e trabalhadoras atuando na educação. E aí você consegue amarrar essas justificativas, dando um peso igual à importância da prática de yoga para as 3 categorias. Foi algo que eu fui percebendo, porque quando você traz a justificativa, algumas vezes elas ficam mais focadas nos alunos, né? Por exemplo, a BNCC, em alguns momentos, esse trabalho, né, de formação integral, mas como é que a gente também pensa de forma extensiva isso para o técnico e para o professor? Isso está no seu trabalho, eu só acho que precisa consolidar um pouco melhor nessa perspectiva, tá? Bom, lá na página 5, você apresenta, ao apresentar o problema, né, você mostra a relação, é isso que eu estou te dizendo, você mostra a relação entre a proposta e os discentes, refletindo também sobre os impactos da prática de yoga em docentes e técnicos. E aí você lança a sua questão de pesquisa. A sua questão é: a prática de yoga aplicada no contexto de educação profissional e tecnológica contribui para o desenvolvimento da inteligência emocional dos sujeitos? Então, essa é a sua questão de pesquisa. E aí, quando você vai lá no objetivo, agora eu vou relacionar a sua questão de pesquisa com o objetivo. Seu objetivo geral, você aponta que propor a prática de yoga como ferramenta para auxiliar no desenvolvimento da inteligência emocional. E aí eu acho que vale a pena pensar um pouquinho. Será que o seu objetivo geral é só propor a prática de yoga? Eu acho que ele é muito maior do que isso. Até se você vai lá na sua questão de pesquisa, sua questão de pesquisa aponta para uma investigação sobre a contribuição da prática de yoga no desenvolvimento emocional dos sujeitos. Então, eu acho que você tem que voltar à sua questão de pesquisa e reelaborar o seu objetivo geral para você conversar com a Cíntia, tá? Eu acho que é para vocês conversarem. Porque da forma como o objetivo geral está colocado, é como se ao final do projeto você quisesse propor a prática de yoga, mas não é isso que você quer. A proposta da prática vai ser um meio, um procedimento para quê? Para você atingir essa questão da inteligência emocional, essa contribuição toda que você quer dar à formação dos sujeitos e das sujeitas. Então, é importante que você retome a sua questão na elaboração do seu objetivo geral, porque aí sim você vai dar o brilhantismo que a sua proposta traz. Tá certo? E aí, quando você vai para os seus objetivos, quando eu li os seus objetivos específicos, eu tive certeza de que seu objetivo geral, ele restringia tudo o que você pretende com o seu trabalho, tá certo? Principalmente agora, depois de ouvir a professora Cláudia, eu tenho certeza disso, porque ela traz contribuições da área da saúde que tornam o seu trabalho ainda, né, mais complexo nessa perspectiva. Então, o seu foco, o seu mote final, não é propor a prática de yoga, é uma coisa muito maior, né? E a prática de yoga perpassa e está envolvida em tudo isso, tá certo? Bom, uma questão também que eu acho que a professora Cláudia já trouxe, que eu queria enfatizar, que eu achei muito interessante, lá na página 13, mais ou menos, quando você vai trazer o diálogo entre yoga e a ciência, eu achei muito interessante porque você menciona, né, alguns autores indianos, né, você faz menção a alguns autores indianos, e assim, eu acho muito rico, se você puder dialogar esses autores com os demais que você já aponta, nessa perspectiva, muito numa perspectiva do que o Boaventura Souza Santos traz, num livro dele que tem como título O Fim do Império Cognitivo,
que ele faz uma reflexão sobre o fato de a gente ter uma epistemologia muito centrada no Ocidente, ocidentalocentrismo, né? E aí ele discute a questão de que é importante que a gente observe outras epistemologias possíveis, e o seu trabalho é perpassado por isso. Então, esse diálogo, se você puder fazer esse diálogo, ele é muito bem-vindo, sabe? Se você, de repente, estiver tímida ainda em relação a isso, eu, por exemplo, acho que se vocês considerarem interessante, pode trazer, porque é muito interessante mostrar que existem outras formas de conhecimento que a gente pode pensar sobre e agregar nessa perspectiva de pensar o mundo sob outra ótica, pensar o trabalho sob outra ótica, pensar a formação para o trabalho sob outra ótica, tá certo? Bom, lá na página 17, você começa a trabalhar os seus procedimentos metodológicos e aí você anuncia a pesquisação, né? Eu vejo o seu trabalho como uma pesquisação. É muito importante, quando a gente pensa na pesquisação, pensar que é a pesquisa na ação, né? Então, você pesquisa na ação, o tempo todo é um trabalho de teoria e prática alimentado e retroalimentado. Nessa perspectiva, você inclusive traz teóricos importantes, né, que discutem a base da pesquisação. É muito importante considerar que, para a pesquisação, você tem que ter um problema coletivo que emerge. Então, o movimento da pesquisação, eu até desenhei aqui para você, ele reconhece um problema que é coletivo. E aí ele propõe uma intervenção por meio de planejamentos a partir desse problema que é coletivo, ações e avaliação e monitoramento que se alimentam e retroalimentam o tempo todo, que é bem o movimento da sua pesquisa. A única coisa que eu sugeriria, que eu acho que é importante você destacar, é que essa perspectiva que você traz emerge de uma questão coletiva. Você, inclusive, cita o COI lá, que é o conselho que está pensando todas as ações do IFB nesse momento de pandemia, e foi definido, né, que entre as ações que precisam ser feitas, encontram-se ações voltadas para a saúde emocional de toda a comunidade acadêmica. Então, existe aí uma questão coletiva a partir da qual o seu trabalho se sustenta e que sustenta todo o desenho e a dinâmica da pesquisação, e aí eu acho importante você enfatizar isso no momento que você estiver construindo lá o seu caminho de procedimentos metodológicos, tá certo? É importante que você mostre que esse problema, ele é um problema coletivo, não é uma questão que você traz como pesquisadora, mas é uma questão que emerge, inclusive, dos conselhos dentro da instituição, né? E aí o seu projeto aparece como uma ação, né? E aí esse planejamento, essa intervenção que vai ser avaliada durante a sua prática, e você mostra como isso vai acontecer, monitorada para que, enfim, você possa ter um produto que traga alguma transformação. Essa perspectiva de transformação da pesquisação também é importante, né? Então, alguma transformação nesse desenho, né, de problema que se apresenta aí na instituição. Bom, lá na página 21, estou terminando, tá? Só faltam duas questões para colocar. Você propõe uma análise das entrevistas a partir da análise do discurso. Aí você justifica, né, que o que se pretende, palavras suas no texto, com o recorte da análise do discurso, é captar a realidade constituída pelos sujeitos no contexto que está sendo proposta a pesquisa. E aí, acho que vale a pena pensar mais um pouquinho sobre os objetivos da análise do discurso, porque eu entendo que é um projeto, e o projeto é o momento que a gente está amadurecendo no processo, né? Mas pensar um pouquinho melhor sobre a própria análise do discurso, para você, inclusive, olhar lá para o seu instrumento de entrevista e ver se realmente aquilo que você está perguntando se coaduna com os objetivos, né, da análise do discurso. E aí você traz a Annie Orlandi. Eu estou entendendo que você vai trabalhar com a análise do discurso francesa, enquanto você traz muita perspectiva da Orlandi. E, então, aí, a própria autora que você trouxe, ela enfatiza a reprodução da ideologia no discurso. E ela tem uma reflexão que é o seguinte: a análise do discurso vai articular o linguístico ao sócio-histórico e ao ideológico, colocando a linguagem na relação com os modos de produção social. Então, não há discurso sem sujeito, não há sujeito sem ideologia. Então, quando você for pensar em olhar para suas entrevistas,
Isso precisa estar articulado com essa perspectiva de análise do discurso, né? Então, as suas entrevistas dão conta dessa perspectiva? Se elas não dão conta, você quer que elas deem conta disso? Então, é pensar mesmo, né? Se essa análise que você propõe se casa com aquilo que você pretende verificar e se a construção do seu instrumento te dá condições para fazer isso, tá certo? Mas, assim, é só mesmo uma advertência para que você analise bem essa relação, para que depois você, de repente, não gere dados que não, de repente, te permitam fazer o que você se propõe a fazer em termos de análise, né? Só nesse sentido mesmo, de você observar bem o que dá subsídio aí quando você vai fazer uma análise do discurso. E sobre o produto educacional, a única pergunta que eu tinha, acho que você respondeu, né? Achei muito interessante essa sugestão que você faz de desse guia, né? E a professora Cláudia faz algumas outras sugestões para aprimorar esse guia. Acho que é muito interessante, muito produtivo, né? Então, na verdade, você tem aí um procedimento metodológico que passa pela oferta de um curso e que vai gerar um produto educacional que é um guia, né, que pode ser aí utilizado em todos os campi do Instituto Federal de Brasília, nessa perspectiva de transformação a partir do problema coletivo que foi levantado. Bom, então, vou ficando por aqui, e aí, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que você queria questionar, eu estou à disposição. Obrigada, Verusca. Você quer responder alguma coisa ou fazer alguma consideração, Thaís? Não, eu só queria agradecer a Verusca por trazer a corporeidade. Inclusive, eu até falei com a Isabel sobre esse assunto, ela também me mandou uns artigos, achei muito interessante. A primeira vez que eu escutei foi no colóquio que a Isabel trouxe, achei legal. E muito obrigada, foram de fato muito boas as considerações, com certeza serão acolhidas. Todas. Marcos, quer falar alguma coisa? Você, como suplente, tem alguma consideração? Agradecer demais que você está transmitindo, né, no YouTube. Que bom ter um suplente desse. Acho que ele não quer, ele falou que ia só ficar de sobreaviso, né? Então, eu vou convidar a Cláudia e Verusca. Depois ele encaminha de uma outra sala. Aí, Thaís, se você quiser ficar aí no chat com quem estiver com você, ou, né, no YouTube, eu vou abrir uma outra sala e vou mandar o convite. Eu vou sair e a gente retorna para essa sala depois, tá bom? Essa sala vai ficar aberta. Eu vou só parar de gravar porque já foi. Encaminho por e-mail o convite. De volta. Voltamos. Falta isso. Voltamos. Thaís, tá tudo bem aí? Sim. Tive que voltar de celular, meu computador travou inteiro. Foi ele que deu o problema. Acabei de descobrir que Tá. nem era minha conexão. Ele não aguentou tanta demanda. Então, eu tô aqui de celular. Então, Thaís, vim aqui te dar a informação de que você está aprovada no seu exame de qualificação. Parabéns. A gente vai ter ali essa semana antes das férias para a gente conversar, para encaminhar todas essas considerações delas. E é isso. Obrigada. Agradeço a todos que assistiram. Né? Então, quer falar alguma coisa, Thaís? Agradecer muito, todo mundo. Muito bom participar
disso, tudo. Fiquei muito contente também com essa qualificação. Dá um alívio, né, Thaís? Dá, É. sim. Eu estava comentando que parecia que a gente estava até adivinhando a necessidade de um trabalho desse nessa pandemia que a gente está vivendo, né? Veio a calhar, sim. Então tá, pessoal. Então é isso. Vamos desconectando. Se alguém Tchau, não tem tchau. mais nada pra Tchau, falar. Tchau, parabéns, Obrigada. Thaís, tudo de bom. Tudo de bom. Obrigada, Verô. Muito bom, tá? Obrigada. Tchau, Tchau, Cláudia, tchau, Cíntia. Tchau, Tchau. Venusca. Tchau, Tchau. Cíntia. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada. Thaís, eu vou precisar de uma assinatura sua, mas a gente conversa por fora daqui. Tá bom. De papeladas. Tá